se mantendo diante das lutas. E só há um modo, um jeito de nós nos sustentar. É nós tendo o que, irmão? Tendo o Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, de uma forma extraordinária, meu Pai. Precisamos da revelação do Senhor em nossas vidas. A Tua palavra foi aberta e queremos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco através dela, meu Pai. Ensina-nos, Pai, conduza-nos, Senhor. Nos revela a Sua vontade, o Seu querer, para que nós possamos cada dia prosseguir e caminhar, e sendo, meu Deus, e cumprindo o propósito do Senhor em nossas vidas, e nós obedecemos todo o propósito e o chamado do Senhor para conosco, meu Pai. Revela de forma extraordinária que nós viemos entender o que o Senhor está falando com a sua igreja, que nós viemos ter o discernimento da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém. Vamos lá, irmão, Atos capítulo 1, versículo 4 diz: e comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de pouco, que, irmão? Poucos dias. Amém? Vamos entender aqui um pouco, irmão. Aqui 120 pessoas, ela está esperando, e tem uma promessa, Deus reúne eles, Jesus reúne eles, vai para lá e faz uma promessa para ele, que ele derramaria sobre ele o que, irmão? Mas ele tinha que esperar onde? Em Jerusalém, no templo. Então eles estão lá. Jesus agora vai fazer algo extraordinário. E o que é que nós podemos aqui, irmão, ter conhecimento dessa palavra? É que a igreja aqui agora está sendo, irmão, formada. A igreja está sendo formada. E eles tinham que, o que, irmão? Que se fortalecer sobre essa situação. Porque era 120 pessoas, e lá fora tinha milhões de pessoas que precisavam conhecer o que, irmão? O Evangelho de Cristo, o reino de Deus. E veja que aqui ele vai falar bem claro, né? Vai para lá, porque Deus sabia que aquelas 120 pessoas de maneira nenhuma iria conseguir estar, meu irmão, vencendo os problemas que estavam lá fora. A perseguição era o que, irmão? Era grande. Era 120 pessoas para agora anunciar um evangelho de Cristo. E essas 120 pessoas sabiam que sem o Espírito Santo, ela jamais poderia o que, irmão? Ficar de pé e vencer aquela perseguição que estava o que, irmão? Lá fora. Então estão reunidos. E para vencer todo esse obstáculo, para vencer todo esse problema, era necessário ter o que, irmão? Dentro dele o Espírito Santo, para suportar a perseguição que estava grande. E às vezes tem pessoas que falam assim: estou sendo perseguido. Meu irmão, a gente não sabe o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Eu sou perseguido no trabalho, eu sou perseguido Meu irmão, se você soubesse o que é perseguição no cristianismo, a gente, que, irmão, poucos aqui, ou eu, sei lá, estaria o que, irmão? Pregando o evangelho. O que aqueles homens passavam não era o que, irmão? Brincadeira. Então era uma luta ferrenha, era um problema muito sério que eles estavam enfrentando. E aí era necessário que um batismo, que um outro ser sobrenatural, uma força sobrenatural melhor, um poder sobrenatural estivesse sobre eles, para eles o que, irmão? Aguentar e passar por toda aquela situação e não desistir, não desanimar e não parar. Então, qual o problema da igreja hoje? Que muitos estão parecendo crianças. O pastor não foi me visitar, o pastor não ligou para mim, o pastor não falou comigo. É a falta do Espírito Santo. É ainda aquela coisa de fraqueza espiritual. É aquela pessoa que ainda não se encheu, não foi batizado, não teve um encontro com o Espírito Santo. E é aquela pessoa que ora é, ora não é, ora ele está bem, ora não está. É aquela pessoa de altos e que, irmão?
e baixos. São aquela pessoa que ainda não teve o encontro real. Uma hora é da igreja, outra hora não é. Uma hora é firme, outra hora não é. Uma hora aquela pessoa demonstra que é pau para toda a obra. E tem hora que ela está o que, irmão? Fraca, desanimado. Por quê? O que é que falta para essa pessoa? Um derramado, o que, irmão? Do Espírito Santo. Um encontro real com quem? Com o Espírito Santo. E se esse encontro ele não ser realizado em nossa vida, muitas pessoas vão ficar nessa situação, parando, desanimando, ora vem, ora não vem, ora está em um local que não tem nada a ver com as coisas de Deus, outra hora está na igreja, outra hora está fora. É aquela pessoa que não teve um encontro real com o Espírito Santo, e ela tem o que, irmão? Essas coisas de alto e baixo. Então Jesus ele precisava fortalecer essa igreja, porque ela ia começar por essas pessoas. Então ele teria que, agora ele começa com 12, agora tem 120 pronto para ser o que, irmão? Envolvido com o Espírito Santo. Mas era necessário que eles fossem para onde, irmão? Que eles fossem para o lugar para esperar o que, irmão? A promessa se cumprir. E aí a promessa vai se cumprir de duas formas. Uma que eles ouvem e a outra que irmão? Que eles veem. Qual é a primeira? Diz aqui a primeira, vamos lá? 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês o que, irmão? Conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, veja que Jesus está falando, não é agora não, é o Pai que sabe de todas as coisas. Mas aí vem o capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2 de Atos. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Então só é uma forma de você vencer os desejos e as vontades. E aí vamos tirar aquela perseguição que eles tinham lá naquela época. Vamos tirar essa perseguição de matar os cristãos, de perseguir os cristãos, de levar ele para a arena, para a morte. Mas trazemos hoje, para os dias de hoje, que é vontade e desejo de nossas vidas, de nossa carne. As tentações que nós passamos e as perseguições que nós passamos hoje é um mundo cheio de coisas para nos dar, cheio de coisas para nos oferecer, e nós, o que, irmão? Cheio do Espírito Santo, conseguimos resistir à vontade dele. Conseguimos resistir às vontades dele, o desejo dele, para permanecer em Cristo Jesus. Deu para você entender? Então nós vamos agora, como é que eu consigo então vencer esses obstáculos e essas vontades que tanto minha carne pede, que tanto meus desejos pede? É eu ser cheio do que, irmão? Do Espírito Santo. E quando eu sou levado pelo Espírito Santo, nem a mentira, nem o engano, nem a falcatrua, nem a desonestidade entra e faz parte de mim. Por quê? Porque eu estou cheio de que, irmão? Do Espírito Santo. E eu, cheio do Espírito Santo, eu consigo vencer o que, irmão? Os desejos da minha carne, e consigo combater os desejos da minha carne. Então tem pessoas que às vezes ela fala que a igreja acho que eu não me achei, eu não me encontrei. Não, tudo isso não se encontrou porque a pessoa não se dedicou, não se empenhou para as coisas de quem? De Deus. E é aquela pessoa que fica buscando lugar ali, outro lugar ali, não, aqui me satisfaz, aqui. O que satisfaz uma igreja e uma pessoa não é festa, não é grito em cima do altar, não é pula-pula, é o que, irmão? É a palavra na sua essência que entra em nosso coração. É ela que entra e vai transformando as nossas vidas, porque ninguém vem para a igreja para ficar pulando, dançando, rodeando ou recebendo revelações. Não, você vem para a igreja para receber a revelação não do homem, mas da palavra de Deus em nossa vida.
É essa que revela para nós. Então nós encontramos pessoas cheias, igrejas cheias, de pessoas indo buscar qualquer coisa para alimentar o seu ego e para lhe dar resposta naquilo que ele quer buscar. Então a pessoa, de vez se agregar a palavra, ela está se agregando a alguma coisa, algum movimento dentro da igreja, mas não o movimento do que, irmão? Das escrituras da palavra. Então esses movimentos, uma hora ou outra, ela vai tornando-nos uma igreja o que, irmão? Fraca, fragilizada. Por isso que alguns estão seguindo todas as doutrinas aí. Paulo falou sobre isso, sobre Timóteo, alertando Timóteo: cuidado, Timóteo, que nos últimos tempos muitos terão que, irmão, comichão ou coceria nos ouvidos para não ouvir essa palavra, e vão seguir ensino que, irmão? De espíritos malignos. Então veja que Jesus agora vai começar a falar o que ele diz: ao se cumprir, 2:1, ao se cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu todo o que, irmão? Toda a casa onde estava sentados. Veja, agora estão lá esperando, e a promessa agora está o que, irmão? Se cumprindo. Veio como um vento, o que, irmão? Impetuoso. Então nós temos que saber o seguinte: que Deus, ele é Senhor de todas as maravilhas. E aí a igreja agora, ela está recebendo esse poder. E agora essa igreja, ela vai sair de onde ela está reunida para ir para onde? Para ir para fora. Essa igreja agora, ela não fica mais ali dentro, ela recebe o poder de dentro, e de dentro o poder que ela recebe, ela leva para onde? Para fora. Quando nós viemos num culto, nós não viemos buscar bênção, nós viemos buscar o poder de Deus para nós anunciar esse poder às outras pessoas. Então há uma coisa muito diferente que está mostrando hoje o que é a igreja. Igreja não é você vir para ser abençoado. Igreja é para lhe fortalecer, porque nós já somos uma bênção, e essa igreja sai para abençoar pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Está dando para entender? Então mostra o seguinte, que a igreja agora vai nos abençoar. Qual é a função da igreja? Trazer para nós a palavra, restaurar as nossas vidas, trazer nós, quebrar uma vida velha, uma vida antiga, um relacionamento antigo com o mundo lá fora, e ter um novo relacionamento agora com o reino de Deus em nossa vida. E agora paralisa um reino que estava em mim, uma vontade que estava em mim, um desejo que estava em mim, e eu agora vivo para Cristo, vivo para servir a Ele. Essa é a função da igreja aqui na terra. Então o que é que nós estamos pensando? As pessoas estão lá fora pensando o seguinte: eu vou para a igreja para mudar de vida. Mas mudar de vida como? Eu quero mudar, eu quero ter casa própria, eu quero ter um carro, eu quero que Deus me abençoe no trabalho, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muito sucesso. E só tem uma forma de obter tudo isso, onde é? Dentro da onde? Dentro da igreja, que é uma doutrina totalmente, que, irmão, desqualificada, errônea e errada. Então venha para cá que você vai ser curado. Sim, Deus vai curar. Sim, Deus vai lhe prosperar. Sim, mas o intuito de Deus não foi esse. Aonde foi que Jesus prometeu dinheiro para alguém? Aonde foi que Jesus prometeu casa própria, carro bom e casa boa? Não tem isso na Bíblia. É os homens que estão trazendo isso e pregando em cima do altar, e temos dentro da igreja uma multidão de pessoas interessadas em tudo que Deus tem o que, irmão? Para dar. Está dando para você entender, irmão? Então é uma igreja interessada só nas bênçãos que Deus, o que, irmão? Promete sobre a sua palavra. Quais é as bênçãos que Deus está prometendo? Então Deus prometeu o seguinte, irmão: todos nós que estamos aqui agora, nós somos sacerdotes de Cristo. Por que nós somos sacerdotes? Porque Deus nos chamou para nós anunciar a boa palavra dele. Ele nos chamou para isso. Pastor, mas eu não recebo bênção? Sim, é claro. Vamos ser abençoados, sim. Porque não vamos viver novidade de quê, irmão? De vida, pessoal. Então todo aquele dinheiro que você gastava com bebida, com orgia, esse dinheiro vai lhe sobrar. E sobrando esse dinheiro vai dar para você o que, irmão? Se sustentar melhor, viver melhor, comer melhor e ter o melhor na sua mesa. Porque o dinheiro que você gastava com coisas insignificantes, agora ele rende para você. Aí as pessoas falam: ah, meu dinheiro agora tem dado para tudo. E um bocado de mentiroso que fica dizendo: se você não der o dízimo, seu dinheiro vai ser devorado, arrancado. Meu irmão,
Não é bem assim. Não é dessa forma. Temos que ser fiel, temos que trazer o dízimo, as ofertas, sim, mas não é dessa forma que Deus vai prosperar você com a vida toda despreparada, toda arruinada e só sendo dizimista na igreja. Não é isso. Por isso estou dizendo a você que nossa igreja não está o que, irmão? Entupida, porque aqui o cara não vai ouvir o que ele quer. É por isso. Entendendo? Então veja que Paulo agora está trazendo a sessão, o dia de Pentecostes, Jesus, aqui é o próprio Jesus, trazendo para a igreja um fortalecimento extraordinário, um poder grandioso sobre essa igreja, que ela agora vai, o que, irmão? Se sustentar e conseguir viver em um mundo de perseguição, como nunca tinha se visto em toda a história do Evangelho. E como é que vai vencer essa situação? Só tem um que sustenta a gente. Quem é, irmão? O Espírito Santo. Aleluia. Nenhum deles sem o Espírito Santo consegue. Eu não consigo, nós não conseguimos vencer, pessoal. Só conseguimos vencer com o batismo do Espírito Santo em nossa vida. É dessa forma que nós vamos conseguir vencer. E eles começaram o que, irmão? Então, parei aonde, irmão? No 3? No 3, né? Aí diz vamos ler o 3, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um de quem, irmão? De cada um deles. E todos ficaram cheios do que, irmão? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe o que, irmão? Lhe concedia que o que, irmão? Que falasse. Então veja, o livro de Atos foi escrito o que, irmão? No grego. Agora está sendo a palavra, está sendo dito aqui, irmão, no hebraico. Então eles começaram a falar, então eles vão entrar em um transe. Poxa, esses caras, não vou entrar nessa coisa aqui não, tá bom? Eu quero trazer o que nós estamos recebendo e o que nós recebemos de Deus e para que nós viemos fazer a vontade dele. Nós viemos entender que a igreja de Cristo, ela é colocada aqui na terra com o objetivo de nós sairmos para falar do poder, da vontade e da grandeza de Deus sobre a vida das pessoas. Anunciar o evangelho da libertação, anunciar o evangelho da salvação. Falar para essas pessoas o propósito e o plano de Deus. Não é você chegar lá e chegar para dizer assim, ó, irmão, Deus tem um plano na sua vida, você sabe? Aí o cara fala, sei, estou esperando a vontade dele se cumprir, tá bom? Se ele tem um plano, então o plano vai se cumprir. O plano não se cumpre se você não vier o que, irmão? Para o plano. O plano só vai se cumprir na vida de uma pessoa se você vier. Se não vier, se você não vier, se a pessoa não vier, o plano não, que, irmão? Não se cumpre. E o plano de Deus não está específico para uma pessoa, está específico para todas as pessoas que se acheguem a Ele e que se rendam a Ele. Então veja que aqui, agora a língua está sendo o que, irmão? Repartida. E línguas como que, irmão? Como que, igreja? Como de fogo. Veja que agora esses homens agora foram batizados e estão cheios do que, irmão? Estão cheios do Espírito Santo. E aí, cheio do Espírito Santo, veja o que diz lá em Atos, só 2 minutinhos, em Atos capítulo 41, 2:41. 2:41. O 37, vamos lá, 37, Atos 2:37. Olha o poder que eles tiveram. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de quem, irmão? De Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do que, irmão? Que coisa maravilhosa. O 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortai-vos dizendo, salvem-se desta geração perversa.
Então, o que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase o que, irmão? De quase o que, irmão? Então, o que eu quero dizer? Que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos um poder grandioso de o que, irmão? De persuadir, de limpar, de restaurar e tirar aquele engano que aquela pessoa conhecia, aquela obra que aquela pessoa conhecia de um mundo lá fora, e nós levar para ele a mensagem de Jesus Cristo, e essa pessoa, que, irmão, se convencer que ela precisa do único Salvador, Jesus Cristo. Mas como é que eles, agora, uma perseguição de só 120 pessoas, agora já teve um acréscimo de quase quantas? 3.000, em uma pregação só. Em um homem só pregando, que foi quem? Pedro. Então veja, o que é que nós, igreja, precisamos? Ser cheio do Espírito Santo. E quando nós se enchemos do Espírito Santo, a nossa palavra tem um poder grande, ela não volta vazia. E veja que a Bíblia está dizendo que sobre a pregação de Pedro. Então veja que agora essa pregação, esse poder que nós precisamos e que as igrejas precisam, é pregar a palavra do poder de Deus, do Espírito Santo. É o que a igreja está precisando, é ser cheia do Espírito Santo. E a igreja cheia do Espírito Santo, pode acontecer o que for lá fora, o problema que vier, a luta que vier, mas ela não desiste do seu propósito. Não desiste. Então, agora 120 pessoas estão fazendo agora o que, irmão? Um arraso, uma destruição no reino de Satanás, no mundo. Agora esses homens estão pregando. Imagine se cada um para ali estivesse pregando e cada um deles ganhasse 3.000 pessoas. Imagine você, irmão, como é que estaria? Então veja que esse evangelho cheio do Espírito Santo, e esses homens que pregaram, esses homens com essa pregação, me alcançou cada um de vocês que estão aqui. A pregação de 2.000 anos atrás, agora está surtindo um grande efeito em nossas vidas. Olha nós aqui convertidos, que nós abandonamos o mundo lá fora e estamos aqui em Cristo Jesus. Deixamos as obras antigas e agora estamos praticando obras o quê? Obras novas. E o que é essas obras novas? É aquela pessoa que via você na mentira, não está vendo mais, que via você no engano, não está vendo mais, que via você lá andando de qualquer forma, não vê mais. É aquela pessoa que via pessoas como eu, em porta de bar, em porta de prostíbulo, agora não me vê mais. Está vendo eu com Bíblia na mão, pregando o Evangelho de Cristo. E é assim que as pessoas querem olhar para nós e nos ver. Essa é a diferença de uma transformação de uma vida que realmente Deus fez em nós. É uma obra poderosa que Ele fez em nossa vida. Agora, o que me chama a atenção é que eles foram batizados com língua de quê, irmão? De quê? Fogo simboliza o poder de Deus. Não é o fogo que consome, aqui é um fogo extraordinário, um fogo poderoso em nossas vidas. É um derramar de Deus em nossa vida, em nosso coração. Então é esse batismo que eu preciso, é esse batismo que nós precisamos. É o batismo com o Espírito Santo. Não tem dois batismos, é um só. Eu quero ser batizado no Espírito Santo e no batismo com fogo. Não, o batismo no Espírito Santo é um só. Não tem dois. Mas como é então esse do fogo, pastor? É eu buscando mais Ele. É eu me dedicando mais para Ele. É eu me empenhando mais para Ele. E esse fogo que Ele quer dizer é que Ele vai consumindo todas as impurezas da nossa vida. Esse fogo queima todo o pecado, todo o desejo da carne que vem, todas as vontades que vem. O Espírito Santo vai o que, irmão? Consumindo isso, tirando isso da nossa vida e nos colocando um vaso perfeito na mão de Deus. Amém, irmãos? Então veja que eles viam, volta para lá por favor, irmão. Desculpe, olha o 42, olha o 42. E perseverava aonde? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido, o que, irmão? Do pão, e aonde? E nas orações. Então a igreja, mesmo ela cheia do Espírito Santo, o que é que ela tem que ser, irmão? Uma igreja de quê?
de oração. Temos que ser igreja de oração. É estar orando sempre, é estar buscando sempre, é estar nos envolvendo sempre. E veja, quem foi o homem que teve esse encontro com o fogo também? Quem foi? O nosso irmão Moisés. O nosso irmão Moisés também teve esse encontro com Deus. Aonde foi o batismo de Moisés? O que fala lá no antigo, reflete aqui agora onde, irmão? No novo. E vê, vamos lá. Gênesis ou Êxodo capítulo 3, você vai entender. Eu me maravilhei com isso aqui, irmãos. Vamos lá? Quem aqui, ninguém viu aqui, Moisés foi batizado quando ele desceu aos rios. Não, não foi ali não. Por quê? Porque Moisés ali era uma criança, era um bebê recém-nascido. Você sabe que Moisés, ele nasceu quase prematuro, né? Moisés nasceu de uma rapidez grande, entendendo? Então, eu não gosto de ficar entrando em teologia não, irmão, que vai explicando um bocado de coisa. Eu não gosto desse negócio não. Eu estudo lá mesmo, para mim mesmo, para ficar sabendo, mas não trago para... Vamos lá, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, e chegou a Horebe, monte de quem, irmão? De Deus. Veja, aqui tem uma grande revelação para a nossa vida. Mas Moisés está apacentando quem? Está apacentando o quê? Ovelha. E de quem essas ovelhas? De Jetro. Deus agora vai chamar ele para apacentar as ovelhas dele. Dele. E aonde é o encontro que ele tem? Aqui é chamado monte de quem? De Deus. Para você ter um encontro com Deus, você precisa estar no lugar que Deus habita, que Deus está. Então não são todas as portas que nos levam o quê? A Deus. Isso é conversa fiada. E aí diz lá, vamos lá. E ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não que, irmão? Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E aí o Moisés vê algo extraordinário. O que é que eles lá receberam? Eles receberam um batismo como que, irmão? Como fogo. E aqui Moisés também, então aquele fogo era o próprio Deus. Era o próprio Deus, aquele batismo era o próprio Deus sendo derramado na vida daquelas pessoas. E veja que você pode observar que quando Deus ele criou o homem, o que é que ele soprou no homem? Nas narinas dele? O fôlego de vida. Então o homem só veio ter vida depois que Jesus, Deus o que, irmão? Soprou o fôlego dele. Que o homem estava lá, um barro parado, uma matéria parada. Mas quando ele sopra lá o fôlego de vida, aquela matéria se levanta. Amém? Amém. E nós precisamos desse fôlego do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que nós venhamos ser uma igreja, meu irmão, ambulante, que sai em todos os lugares pregando, falando desse ministério de Deus, dessas maravilhas dele. Então Moisés agora vai ter um encontro agora com Deus. E aonde ele tem esse encontro? Que ele estava no monte de quem? De Deus. E no monte de Deus nós podemos ver quem? Nós podemos ver Deus trabalhar em nossas vidas. Então veja, olha o que diz aqui, o versículo 3, né? Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis o que, irmão? Eis o que, irmão? Você tem dito isso quando Deus te chama? Pastor, e quando é que Deus está me chamando para eu ser algo na igreja, para eu me dedicar mais? É quando você dá ouvido à palavra dele. Ou você vai ficar todo o tempo sentado aí no banco e não vai pregar esse evangelho maravilhoso. Cargo na igreja não te leva a mais nada, mas separa você de que, irmão? Da normalidade. Cargo não lhe dá mais salvação, mas com cargo você tem mais o que? Compromisso.
Com cargo você tem êxito para dizer assim, não, eu tenho um cargo, e esse cargo me leva a eu me dedicar a mais. Então aquela pessoa que não quer cargo nenhum, aquela pessoa que não quer ser o que, irmão? Comprometida, que não quer se comprometer. Não, eu vou, ouço minha palavra e vou para casa, mas não quero me comprometer com o quê? Com nada. Tem um bocado de gente assim, um bocado de cristão que está assim, irmão, que não quer se comprometer com nada, somente ouvir para casa. Até parece que foi que Deus chamou ela para isso, só para ouvir, se encher e ficar dormindo. Então vem Espírito Santo, me encha, eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Aí o Espírito Santo fala, depois vai para casa dormir. Aí fica na cama, dorme, não fala de ninguém de mim. Então veja que aqui Deus está encontrando Moisés. E por que Deus vai encontrar Moisés? Porque ele tem um que, irmão? Um propósito. Qual o propósito que ele tem para com Moisés, pessoal? Que todos nós já sabemos aqui. É tirar um povo da onde? Do Egito. E para Deus tirar um povo do Egito, ele o que, irmão? Tinha que descer. Por isso que ele diz, desci a fim de que, irmão? De livrar. Mas veja que Deus desce, mas não é ele que vai lá livrar. Ele envia uma pessoa para livrar, através dele. Essa pessoa vai através dele, vai com o poder dele, vai com a autoridade dele. E o Moisés, que já tinha saído de lá, agora tem que voltar para onde? Para lá. Você saiu do mundo, agora você tem que entrar lá para salvar quem está lá. Está dando para você entender? Você saiu do mundo, Deus te trouxe de lá, como Moisés sai do Egito. Agora Moisés está lá com Jetro, o sogro dele, apacentando as ovelhas. Agora Deus vai enviar de onde ele saiu para salvar quem está lá. Deus te tira do mundo e vai enviar você para o mundo, para você tirar quem está lá no mundo. Então não tem essa coisa de ali eu não entro não, ali eu não entro não. Você vai entrar lá. E por que ele chama Moisés? Porque Moisés foi um homem que Faraó entendia a palavra de Moisés. Porque Moisés aprendeu aonde, irmão? Lá. Toda a cultura egípcia Moisés aprendeu. Então um homem santo e um homem preparado para conversar com Faraó seria um homem que tem a língua, que aprendeu as línguas lá do Egito, para voltar lá e falar, e Faraó entender o que ele está falando. Está dando para você entender? Então nós chegamos na casa de Deus, entendemos agora a Bíblia, compreendemos as Escrituras, e agora nós voltamos para falar do poder de Deus na vida dessas pessoas que estão lá aprisionados nesse Egito chamado mundo que está aí fora. Estamos preparados para isso, e Deus vai nos preparar. Então agora Deus ele vai fazer uma coisa para Moisés. O que ele vai propor para Moisés? É o que o Senhor fala no versículo 4. Quando o Senhor, ou no versículo 5, Deus continuou. Então Deus falou, agora ele continua. Ele chama, e Moisés ouve. Ele fala, eis-me aqui. E quando fala eis-me aqui, Deus agora vai falar o propósito, o projeto e o plano dele na vida de Moisés, para Moisés fazer a vontade de Deus. Amém? E o que acontece? Diz aqui, ó, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias da onde? Porque o lugar em que você está é o que, irmão? É terra santa. Veja, os bichos estão lá, Moisés está passando para lá. Mas aquele local agora que Deus reservou para ele, Moisés, é um local que é santo. Não é que o monte todo era santo. O monte era monte de Deus, mas tinha um lugar específico de você estar com quem? Com Deus. Então não é o altar que é santo. Santo tem quem ser quem sobe no altar. Eu vou fazer um propósito no altar, vou tirar tudo do altar, vou santificar o altar. Quando você passar pelo altar, né? Quando você passar pelo altar, você vai receber uma unção extraordinária. Nós vamos consagrar o altar. Isso aqui é bloco, isso aqui é cimento, isso aqui não se consagra, isso aqui não tem derramar de Deus. O derramar de Deus é em vida, é em ser, é em pessoas que Ele formou com a mão dEle e soprou o fôlego de vida. É em nosso coração que está o altar de Deus, é em nossa vida. Então veja que agora Moisés vai enfrentar quem? Lá eles iam enfrentar as perseguições, sim ou não? Veja que Pedro pregava aqui, daqui a pouco Pedro, que irmão, estava aonde? Em outro lugar. Veja Paulo pregava aqui, daqui a pouco parecia um bocado querendo pegar ele para matar. Paulo aí sumia, e o que irmão? Apareceu em outro lugar.
Assim eram os cristãos antigos. Eles nunca ficavam, irmão, em um só lugar, porque quando sabia que eles estavam naquele local, o que é que os homens faziam? Mandava lá prender eles. Então eles, irmão? Paulo disse: olha, já me escondi em cesto, já desci, já usei lençol como corda. Paulo está dizendo, né? Por quê? Ele fala: eu sou prisioneiro de quem? De Cristo. Mas ele nunca falou que ele é prisioneiro do homem. Ele diz o que, irmão? Sou prisioneiro de quem? De Cristo. Então veja, então agora o Moisés também precisa desse mesmo poder, desse mesmo batismo com fogo, porque agora ele vai enfrentar um grande exército e um grande reino, um grande reinado, chamado o rei do Egito, que era Faraó. E para ele enfrentar esse homem, ele também precisava de uma força sobrenatural, de um poder sobrenatural, que era o poder de quem? De Deus. Então, como a igreja primitiva, para crescer, para ela evoluir, para ela sustentar a perseguição e as lutas, ela precisou do batismo de fogo com o Espírito Santo e dos dons das línguas. E agora Moisés também vai precisar desse mesmo poder para enfrentar um grande rei chamado Faraó, e um exército e um reinado forte. E esse homem vai se apoderar do poder de Deus, e agora ele vai lá. Então veja que somos nós, pessoal. Nós não iremos conseguir vencer os desejos e as vontades e as perseguições se nós não for cheios do Espírito Santo. Então a igreja precisa ter esse batismo, a igreja precisa ter esse envolvimento com o Espírito Santo e ter esse encontro com esse Deus maravilhoso, para você se sustentar e vencer as lutas que vêm contra você, os problemas que você enfrenta. Que tem pessoas que ainda não tiveram isso, coitados, nesse encontro, e não só ele é o culpado, mas também a própria igreja, que não se prega mais avivamento, espiritualidade de igreja, se prega a benção. Agora a benção vem é por correr, é por machado. É tanta coisa agora que está mostrando, é dança, e não é esse poder, é revelação, é isso que Deus está falando, é me explícito, mas passa, me peque, me pouco, me peque, me praça, me próximo, me próximo. O cara fica lá em cima do altar, e as pessoas caem embaixo. Loucura, irmão. Leitura bíblica, não tem. Então nós temos que ser, irmão, forte de Deus. Deus, ele nos sustenta para nós vencer esses obstáculos que estão aí. Então você vai dizer: pastor, eu não estou tendo essa força, ainda estou fazendo coisas inadequadas, incoerentes, coisas que ainda não convêm a Deus, não tenho sido honesto, sincero, não tenho sido fiel às coisas ainda de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios. Você precisa se batizar, você precisa se renovar, você precisa buscar o Espírito Santo para você se encher de uma forma extraordinária dele, para você suportar todos os desejos que estão lá fora, todas as vontades que vêm, todo desejo que vem da iniquidade, da impureza, nós vamos conseguir vencer. Então Moisés agora está sendo batizado com o que, irmão? Com esse poder de Deus. E o Moisés, ele agora vai resistir isso. E veja quantas vezes o Moisés quer o que, irmão? Ele quer parar, ou não é? Né? Ele quer desistir. Ele fala: Senhor, quando eu anunciei sua palavra lá e eu falei com o faraó aumentou a carga em cima do povo. Oh meu Deus, você não está olhando isso não? O povo agora quer até... E aí o Moisés agora também vive agora uma situação difícil. Que situação é? Que o povo quer o que agora? Apredejar ele. O povo diz assim para ele: pô, esse cara veio aqui nos enganar, esse cara veio aqui nos mostrar uma coisa que não... Você não poderia deixar quieto, velho. Você foi mexer com esse cara, cada vez mais você mexeu com esse cara piorou nossa situação aqui dentro. Quando você trouxe Deus para dentro de nós, e trouxe Cristo, e trouxe Deus, e trouxe o propósito de Deus para o povo hebreu, esse rei agora ficou cruel, pior ainda, como que dissesse: deixa do jeito que está, não fala mais nada não. Mas Moisés, o que, irmão? Insiste, persiste, porque o plano não é de Moisés, o plano é de quem? É de Deus. O plano não é seu, o plano é de Deus.
Não é você que planejou vir para o Evangelho, é Deus que planejou você para vir. E por que motivo Ele planejou você? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Porque Ele tem um propósito, uma direção. Ele tem um controle sobre você. E Ele quer levar você ao caminho dEle, não você levar Ele ao seu caminho. Ele quer levar você à direção, o direcionamento dEle. Deus quer levar você aonde Ele quer, aonde Ele te pôr. Pode ficar tranquilo, que Ele vai fazer coisas extraordinárias através de você, através da sua vida. E é nesse propósito que Ele te chamou. Nesse propósito que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te chamou. Então você tem que colocar no seu coração uma convicção de uma coisa: por que eu fui chamado? Por que eu estou aqui? Qual o motivo que eu estou aqui na igreja? Por que eu fui escolhido? Então você foi escolhido para você manter o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para você salvar pessoas. Você foi chamado para tirar pessoas desse mundo aí fora, dessa carnalidade, dessa falta de amor. As pessoas estão matando o outro brincando, por brincadeira. As pessoas estão dormindo e não estão acordando. A notícia vem nos nossos ouvidos: fulano morreu, Beltrano morreu, Beltrano faleceu. Então nós temos que buscar esse Deus, pessoal. E aí o Moisés vai enfrentar o faraó. Ele vai lá e diz assim, brincar, olha o que diz o versículo 6, né? É o 6, pessoal. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai. O Deus de quem? De Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quem, irmão? Mas peraí, o Deus de Moisés eram esses pais? Não, é porque é o pai da fé. Nós somos filhos de um pai de fé. Se eu fosse olhar as obras de meu pai não teve fé. Então eu tenho que olhar o que, irmão? Esses pais que andaram com Deus: Abraão, Isaac e quem? Jacó. Esses são nossos pais também da fé, os patriarcas da fé. Temos que olhar para eles. Como esses homens obtiveram o que, irmão? Grande resposta. Onde esses homens suportaram situações. E nós temos que seguir o que, irmão? Na doutrina. Aqui Deus falou o que, irmão? Eu sou com você, como eu fui como seus pais, o que? Abraão, Isaac e quem? E lá ele falou o que? Que a perseverança era onde? Nas doutrinas do que, irmão? Dos apóstolos. Veja que tem o mesmo sentido. O sentido era Abraão, Isaac e Jacó. E aqui o sentido é o que, irmão? Lá no Novo Testamento era o que? Na doutrina do que, irmão? Dos apóstolos. Irmão, nós temos que ser doutrinados pela palavra de Deus. Amém? E você que abriu, está dizendo bem claro, na doutrina dos apóstolos. É os apóstolos que escreveram o Evangelho, irmão. Então nós temos que estar o quê? Andando na doutrina dele. E aí ele vai falar no 7. Então, desculpe, irmão, é o 7, né? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o que, irmão? Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci. Quem é que desceu aqui, irmão? O próprio Deus. O próprio Deus desceu. Aqui o próprio Deus está descendo. No Novo Testamento, quem desceu? O Filho. Aqui o Pai desce. No Novo Testamento, quem desce? O Filho. Uma nova aliança desce. Aquela aliança da lei. Agora desceu o que, irmão? A aliança da graça. A aliança da graça desceu sobre nós, que é Jesus Cristo. E para que ele desceu? Para nos tirar e nos comprar e nos resgatou de um mundo lá fora. E para nós sermos o que dele? Testemunhas fiéis dele. Para nós ser o que dele? Anunciador do evangelho dele. Deus te chamou para grandes maravilhas. Amém, pessoal? Digam graças a Deus. Domingo a gente lê mais. Dê uma salva de palmas para ele.